Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no mais um vídeo do canal Seguros e Sinistros Ponto a Ponto, agora abordando o tema 2, seguro empresarial. Tá? E este vídeo é o de número 4, onde nós vamos iniciar então a análise das coberturas do produto, né, geral, assim, do produto de seguro empresarial. Tá? Então, começamos hoje uma série de vídeos onde a gente vai entrar para dentro das coberturas, tá? E vamos analisar as questões, riscos excluídos, riscos cobertos, enfim, né? Toda essa condição que é importante nós conhecermos, não é? E então vamos, sem mais demora, darmos então início a isso aí. Vamos para o próximo vídeo, para o próximo slide, que nos apresenta o... Vamos começar desde o início, porque são coisas importantes. O objeto do seguro, tá? A apólice, as condições gerais abrem no objeto. O objeto do seguro diz ali para que se destina o seguro, tá? Nesse caso aqui, o objeto do seguro, ele está, às vezes, distribuído em mais de uma cláusula, tá? Nos seguros empresariais, mas o objetivo dele é dizer qual é a utilidade, né? Vai servir para empresas de tais e tais tipos, comerciais, industriais, prestação de serviço, tem que ter CNPJ ou não precisa ter CNPJ, enfim. Ali ele dá orientação básica e vai informar os bens que estão cobertos no seguro, tá? Porque dentro do local do risco, tudo que está lá, em princípio, é risco que é coberto. Só que existem alguns bens que ele diz que está coberto e alguns outros numa relação que não estão cobertos. Normalmente a relação dos que não estão cobertos é a mais importante, porque por eliminação a gente consegue identificar melhor a condição do nosso cliente. Tá? Os riscos, os bens não cobertos, eles variam de produto de segurador para segurador. Tá? Então é importante observar isso, porque ainda mais com essa mudança no mercado segurador que está acontecendo, tá? As circulares novas da SUSEP, tá? Estão abrindo possibilidades para o mercado segurador trabalhar os clausulados também, não só as disposições tarifárias. Tá? Então, a cada vez se torna mais importante o conhecimento, tá? O conhecimento profundo do produto. Tá? Então, atentem-se para isso, né? Porque a primeira ideia que se tem é que tudo que está no local do risco está coberto. Em tese, sim, né? Mas existe uma relação de bens não cobertos. E aí começa, tá? Os detalhes. Tá? Então, esse é um cuidado que devemos ter. Tá? Que tipos de empresa o produto de seguro desse específico segurador vai atender, né? Que tipo de construção, né? Tem alguns seguradores, por exemplo, que construções em madeira, tá? Eles não aceitam, tá? Não é abrangido pelo mercado, mesmo estando dentro do local do risco, aquela construção que está em madeira não é aceita, tá? Agora, alguns seguradores dizem, ó, essa construção aqui em madeira eu aceito, desde que seja, por exemplo, fazendo parte de um hotel, porque a gente sabe que existem hotéis com estilo bangalôs que são construídos em madeira por características próprias, né? Então esses eles passam a aceitar. Então tem que se tomar cuidado também com o tipo de construção que é abrangida, tá? Porque nem todas são abrangidas pelo produto. A gente tem que ter o cuidado de examinar isso, tá? Esse é o primeiro caso em relação ao objeto do seguro, tá? A outra questão, um pouquinho mais adiante, vai acontecer o detalhe do que se essa cobertura vai se dar a primeiro risco absoluto ou a primeiro risco relativo. Tá? Isso nós já conversamos em outros vídeos. Tá? Existem produtos que vão dizer assim, ó, se o valor em risco for até 2 milhões de reais ou até da cobertura básica for até 3 milhões de reais, isso vai variar de segurador para segurador. Há seguradoras que chegam até 5 milhões. É primeiro risco absoluto.
o que traz isso para nós de importância? Sabemos que ali a cláusula de rateio ela não vai estar participando, né? Ou seja, em caso de sinistro da cobertura básica, o regulador não vai se preocupar, porque o clausulado também não determina levantamento de valor em risco e o confronto entre o valor em risco que ele apurou, né, para o valor em risco que o segurado declarou. Não acontece isso. Então, via de regra, o que é? O prejuízo apurado será igual à indenização se houver importância assegurada suficiente. Tá? Então, essa é a primeira condição. Agora, se superar esses valores, fica claro para o segurado e muito mais para o corretor de que o valor em risco vai se tornar importante e, via de regra, ele é solicitado ser informado qual o valor em risco a ser declarado nessa cotação. Tá? E, como consequência, na proposta e na apólice. E esse valor em risco declarado será necessário que seja igual, tá, a todo o valor em risco da empresa. Tá? Declara-se todo o valor em risco da empresa. Já comentei em vídeos anteriores também, com mais detalhe, de que não há necessidade de se segurar todo o valor em risco. Você pode declarar um LMI menor, mas o valor em risco declarado tem que estar perfeito. Tá? E aí, quando aconteceu o sinistro, aí sim, o regulador, segundo as condições do produto, as condições gerais, o clausulado, como a gente chama, ele vai buscar confrontar o valor em risco que ele apurou com o valor em risco que foi declarado. E se o que ele apurou for maior do que o que foi declarado, tá? Estamos diante de uma possibilidade de rateio. Tá? Essa possibilidade pode acontecer ou não, vimos em outros vídeos também. Tá? Não quero me deter agora aqui para não fazer uma perda de tempo, já que existem outros vídeos, né, que falam nisso, que é o que eu chamo, né, de coeficiente, né, vamos chamar assim, coeficiente de segurança, aonde então o segurado tem um mecanismo ali de proteção. Tá? Eu tenho um vídeo que fala sobre isso aí. Tá? Mas, em regra, se o valor em risco que o regulador apurou é maior que o que se declarou, estamos na condição de rateio já. Tá? Vai depender desse coeficiente, que vocês vão conhecer ele. Eu já fiz até um vídeo onde eu tenho um caso prático onde eu apresentei isso. Tá? Numérico. Tá? Passado essa condição, aí a gente vamos entrar hoje na cobertura básica. Vamos falar só dela e depois nós vamos começar a falar das demais. A cobertura básica normalmente apresenta 3 tipos de cobertura. Né? A básica é o incêndio, né? O incêndio, depois queda de raio e explosão de qualquer natureza. Tá? Incêndio, não tem o que se comentar, né? Ela está ali presente. Pode haver algumas situações em que os produtos de seguro apresentem a cobertura de incêndio com participação do segurado. Tá? Alguns anos atrás, essa participação não existia. Agora, ela passa a existir em muitos produtos. Então, mesmo na cobertura básica, há a possibilidade do segurado participar, tá, do sinistro, tá, do processo de indenização. Tá? Ou seja, uma cota à parte do que foi apurado, ele vai ter que participar, né, ou um percentual, ou um valor determinado. Tá? Então, temos que ter atenção para isso também, porque às vezes nós podemos ter produtos com custos diferentes, mas com essa condição que deve ser bem alertada para o segurado, né? Se ele tem interesse de suportar ou não essa participação. Porque um sinistro de incêndio, às vezes tem lá participar 10% dos prejuízos com um mínimo de 5 mil. Né? O cara olha só os 5 mil, esquece do 10%. Agora, se tu tem um sinistro de 500 mil reais de incêndio, 10% dos prejuízos são 50 mil reais.
com o mínimo de 5.000, vai valer os 50.000, né? Então, muito cuidado com isso. Tá? E a cobertura de incêndio é isso. A queda de raio, ela tem uma condição muito clara, tá? Que é a queda de raio no local do risco, tá? Dentro do local do risco, tá? No perímetro do risco, aí se inclui, inclusive, se houver muros divisórios, tá? Os muros participam do local do risco, tá? A descarga atmosférica tem que atingir esse local, tá? Solo ou estruturas. Via de regra, vai atingir primariamente as estruturas do que o solo, tá? E deixa vestígios inequívocos, tá? Porque a condição determina que, além de ser atingido o local do risco, tem que deixar vestígios inequívocos. Nos vídeos que eu apresento, aqueles de fundo vermelho, que são analisando sinistro, eu apresento e mostro, inclusive, imagens aonde eu mostro o que é vestígios inequívocos da descarga de um raio, tá? Então, por ali vocês podem entender o que é o vestígio, tá? Inequívoco, tá? A outra condição da queda de raio é que ela também pode ter a participação do segurado nos sinistros, tá? E a outra condição é a explosão de qualquer natureza. Por que qualquer natureza? A gente sempre espera a explosão de gás, por exemplo, gás de cozinha, ou o GNV, que é o gás encanado. Mas a gente pode ter explosões também de caldeira, tá? Que mais tarde eu vou abordar com vocês o que é esse equipamento, que é um equipamento muito utilizado em indústria, mas é um equipamento que carece de muitos cuidados, tá? E eu vou dar uma orientação para vocês a respeito disso aí. Mas a caldeira pode explodir. Uma explosão de caldeira é uma coisa assim extremamente grave, tá? Mas ela está coberta na cobertura básica. A outra questão também, outros vasos de pressão, compressores podem explodir, tá? Além de botijões de gás, não só gás de cozinha ou GLP, mas podem ter botijões, por exemplo, de acetileno, podem ter botijões de oxigênio, botijões de gás carbônico, CO2, todos esses correm o risco de explosão e são coisas graves, tá? Isso aí está tudo dentro da cobertura básica. Então é importante porque tem clientes que muitas vezes utilizam dentro do seu processo fabril gases e para eles é importante saber e como lidar com essa questão, se tem participação ou se não tem participação, tá? Isso é a cobertura básica, mas alguns segurados, alguns seguradores hoje estão começando a colocar mais coisas adicionais na cobertura básica. Às vezes a gente vê também detalhes, por exemplo, adicionando na cobertura básica fumaça, tá? Porque um sinistro de fumaça ele não chega a ser um incêndio, né? Então, às vezes, a fumaça tem segurados que apresentam a cobertura de fumaça em outras coberturas, né? E outros apresentam na cobertura básica a cobertura de fumaça, né? Essa é a fundamental que mais aparece, não vou identificar outras, mas podem ter outras coberturas adicionais, tá? Pode ser uma vantagem? Pode, porque está na cobertura básica, e a gente chamando de cobertura básica, se acontecer uma explosão, toda a verba de cobertura básica está lá disponível. Se acontecer uma queda de raio, toda a verba da cobertura básica está disponível para queda de raio. Né? A cobertura básica não está disponível só para incêndio. Né? E a fumaça, como é uma cobertura adicional que aparece, ela é que mais aparece com frequência, né? Ela pode causar danos muito sérios. Né? Nos vídeos de fundo vermelho, quando surgir essas questões, eu vou abordar com vocês e vou conseguir algumas imagens para mostrar a vocês as diferenças, tá? Mas eu deixo aqui, eu só convido a todos, se gostaram, né, deixem o seu like e principalmente se inscrevam no canal para poder receber as atualizações, porque eu estou mantendo o critério de 2 vídeos por semana, tá?
E a outra novidade que eu tenho, vocês vão encontrar um pouco acima da minha imagem aí, uma notificação aonde, perdão, uma notificação aonde eu estou fazendo, criei uma novidade no canal, que são as playlists. Eu estou dividindo os vídeos que eu tenho aqui em 3 playlists, tá? Uma playlist com os vídeos azuis, que só falam de seguro, outra playlist com os vídeos vermelhos, de fundo vermelho, que só falam em sinistro, e outra playlist com os vídeos de fundo verde e preto, onde eu falo sobre gestão de risco para carteira de seguro e a parte de do atendimento judiciário, né, da judicialização de processos envolvendo seguro, tá? Que eu também tenho esse, é o tema 12, tá? Então está separado, então vocês podem entrar no canal, se quiserem, todas esses vídeos, os 5 primeiros temas estão no azul, os outros do 6 ao 10 no vermelho, e o 11 e 12 na outra playlist. Estão lá colocados em ordem, tá? Em ordem de exposição no YouTube. Então fica fácil de quem quiser fazer, porque o que eu estou apresentando aqui é sob forma de estudo. Então deve ter um acompanhamento, né, nos outros demais vídeos, né? E essa é a sugestão que eu dou. Então aproveitem essa oportunidade para fazer um estudo mais completo, né, e mais cuidadoso, tá? E fico sempre à disposição nos comentários aí para tirar alguma dúvida que porventura tenham, tá? Ficamos hoje então por aqui. Agradeço mais uma vez. Fiquem todos com Deus.